A próxima estratégia sobre a qual a gente vai conversar é a grande campeã, é a preferida principalmente entre os alunos universitários. Existem pesquisas que mostram que essa é a técnica utilizada por 80% dos estudantes universitários, que é a leitura repetitiva, é a prática de reler o mesmo texto diversas e diversas vezes. E essa também é uma técnica altamente recomendada por professores universitários, por coaches aí de concurso, de vestibular, porque assim como a prática massiva, a leitura repetitiva aparenta gerar ganhos rápidos. Só que esses ganhos são geralmente falsos. Porque quando você lê o mesmo texto diversas e diversas vezes, o que vai aumentando não é o seu conhecimento, o seu aprendizado, mas é a sua familiaridade, a sua fluência com o texto. Ou seja, à medida que você vai lendo, você começa a sentir que aquilo ficou fácil. Você sente que você já viu esse assunto antes e o principal, o mais perigoso de tudo, você sente que aquele conhecimento que está no texto também está no seu cérebro, por conta da sua facilidade de ler aquilo. E para comprovar a ineficácia dessa técnica, em 2008 foi publicado um artigo na revista científica Psicologia Educacional Contemporânea. Aquele estudo foi realizado por cientistas da Universidade de Washington, e ele foi realizado com alunos da própria Universidade de Washington, junto com alunos da Universidade do Novo México. E o objetivo deles era analisar se essa técnica que é tão utilizada e é a preferida dos alunos realmente produzia memórias de longo prazo, realmente causavam benefícios no aprendizado. E o que a maioria dos experimentos mostrou é que quando você lê o mesmo texto mais de uma vez, você faz as mesmas conexões entre tópicos e as mesmas inferências, ou seja, você tira as mesmas conclusões. Traduzindo, é como se você estivesse lendo sempre pela primeira vez. Então, por mais que você tenha aquela sensação de que quando você lê repetidamente você está absorvendo detalhes novos que não foram absorvidos da primeira vez, do ponto de vista do aprendizado do seu cérebro, é como se você estivesse fazendo sempre pela primeira vez a sua leitura. Ainda assim, eles encontraram alguns benefícios bastante modestos. Por exemplo, se você pega um grupo de estudantes e dá a eles um texto para ler, aí você divide, um grupo lê apenas uma vez e outro grupo lê por 2 vezes consecutivas, se você fizer um teste imediatamente após as leituras, os estudantes que leram mais de uma vez vão ter um resultado melhor. Porém, se esses mesmos estudantes, sem ter contato com o material novamente, fizeram o mesmo teste uma semana, alguns dias depois, essa vantagem vai desaparecer. Ou seja, a leitura repetitiva é incapaz de produzir memórias duráveis. Outro benefício modesto que os experimentos mostraram é que se você pega um grupo de estudantes e dá a eles um material para eles lerem, e aí depois de alguns dias apenas alguns desses estudantes lê novamente, se for realizado um teste, aí também os estudantes que leram 2 vezes vão ter um resultado melhor. Então, isso mostra para a gente a única situação em que faz sentido ler um texto mais de uma vez. É quando existe um espaço de tempo entre uma leitura e outra. Além disso, ler o mesmo texto consecutivamente, acabar de ler e já ler de novo, não faz sentido nenhum. É totalmente perda de tempo para o seu aprendizado. E o problema da leitura repetitiva é que ela causa 3 grandes efeitos ruins, efeitos maléficos para o seu aprendizado. O primeiro é que você perde muito tempo. Ler o mesmo texto repetidas vezes gasta muito tempo. O segundo é que, como a gente conversou, não produz memórias duráveis. E o terceiro, e talvez o pior deles, é que causa uma decepção. Você vai ficando desanimado de estudar. Por quê? Porque apesar de ter gasto tempo com o material, você não dominou o que você quer aprender, você nem mesmo aprendeu os conceitos básicos daquilo que você quer aprender. Ou seja, apesar de ter gastado tempo, aquilo não produziu conhecimento, não produziu memórias duráveis, e isso vai fazendo você ficar decepcionado com o seu desempenho e desanimado com os seus estudos. E como a gente aprendeu, o aprendizado não é um produto unicamente do tempo que você gasta com o material que você quer aprender.